Saudações. Vamos discutir a civilização ecológica chinesa. Já falamos alguma coisa sobre isso, mas numa qualidade de áudio muito ruim, que torna a discussão difícil. Então vamos refazer com a qualidade de áudio um pouco melhor. Nós estamos melhorando aos poucos, em parte graças à contribuição de pessoas que assistem esse canal. Bom, enfim, o que é a civilização ecológica chinesa? Nós não estamos falando só de socialismo ecológico, repare, é um conceito muito mais adiante. O conceito de civilização ecológica. Ok, para Xi Jinping, a civilização industrial trouxe contradições na atividade humana, pelas limitações que o ambiente ecológico pode suportar e que exigem proteção integrada ao sistema de governo, inclusive constitucionalmente. Vamos falar um pouco sobre isso. Como assim contradições na atividade humana? Isso é marxismo. É através da contradição dialética que a sociedade evolui. Então, isso é marxismo, dialética marxista. E como assim exige proteção integrada ao sistema de governo? Repare, é uma visão do socialismo, certo? Como assim uma visão do socialismo? É uma visão que nega o pressuposto marginalista da discussão econômica ocidental, que afirma que os recursos são infinitos. Eu já discuti para vocês que isso é profundamente e lastimavelmente estúpido. Partir do pressuposto, a economia parte desse pressuposto. Eu lembro direitinho da minha primeira aula de mestrado. A economia realmente parte do pressuposto que os recursos podem ser considerados infinitos, só que eles não podem. É muita burrice, é estupidez, é um equívoco, é um erro dizer que a economia pode seguir enquanto ciência partindo do pressuposto que os recursos são infinitos. Xi Jinping diz, não são, e isso deve estar integrado ao sistema. Qual sistema? O socialismo ecológico chinês. Perfeito? Deveria ter sido óbvio há muito tempo. Certo? É a mesma coisa que o princípio básico da engenharia é que a gravidade pode ser desprezada. Real isso? Então, beleza, né? Ok? Essa era a economia. É a economia até hoje, é a economia de Harvard. A economia liberal é isso. Enquanto você tem idiota, gente, vamos ser honestos aqui, é idiota, paspalho, cretino, a escola austríaca. Você não tem que estar discutindo escola austríaca, você tem que estar discutindo que o pressuposto básico da economia pós-marginalista é que os recursos são infinitos, e eles não são. Certo? Então, o primeiro grande passo da visão de Xi Jinping sobre civilização ecológica chinesa é dizer, vamos colocar constitucionalmente que os recursos não são infinitos. Até porque eles não são. Perfeito? É incrível que o maior avanço da discussão econômica nos últimos 100 anos tenha sido reconhecer o óbvio, o auto-evidente, a verdade, sabe? Bom, enfim, vamos continuar. Bom, e é por isso que essa é uma das principais teses científicas e a discussão mais importante que culminou na celebração do 9º aniversário da ascensão do presidente Xi Jinping ao governo chinês. A ideia historicamente orientada para uma nova fase de desenvolvimento, que é exatamente essa civilização ecológica. Em essência, trata-se não de contrapor a civilização ecológica chinesa e a civilização industrial ocidental. Repara, a civilização industrial ocidental. Ele não está falando do socialismo industrial eurasiano, que é o modelo russo, vietnamita, iraniano, né? Enfim. Mas de estabelecer uma relação intrínseca mais recentemente estabelecida. Compreender os principais argumentos científicos dessa discussão é importante para o completo desenvolvimento do conceito, para que esse seja ao mesmo tempo preciso e abrangente durante todo o processo do seu desenvolvimento e implementação nos mais vários campos necessários para a construção de um novo padrão de desenvolvimento de alta qualidade que inclua promoção econômica e social abrangente de transição verde e promoção de civilização humana dentro do paradigma da transição ambiental sustentável, melhores para edificar as pessoas e a vida natural em comunidade, a construção do destino humano comunitário, que tem um importante significado teórico e alto valor prático. É necessário, o presidente Xi Jinping nos lembra isso, compreender
a morfologia da evolução da civilização humana e, essencialmente, acompanhar a produtividade e a produção, bem como as relações contraditórias, mais marxismo, dentro das leis do movimento socioeconômico. Secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, apontou, abre aspas, a civilização ecológica é o progresso da sociedade humana, com grandes resultados. A experiência humana original da civilização evoluiu para a civilização agrícola e daí para a civilização industrial. E agora para uma nova civilização, a civilização ecológica, que é a culminação da civilização industrial. É um processo que tem que ser superado. Mais uma vez, isso é marxismo, certo? Desenvolvido para uma determinada etapa da produção, como realização do ser humano e da natureza, do desenvolvimento harmonioso de novas exigências, em contraste com o obscurantismo bárbaro individualista. Busca-se, a um só tempo, o desenvolvimento humano e social, bem como o progresso do Estado. A evolução da morfologia da civilização humana é essencialmente determinada pela produtividade, pelas relações de produção com o marxismo em uma concepção materialista da história, tendo como escopo as leis divulgadas para reger e executar esse processo. Na civilização original, os seres humanos, graças ao fogo, pelo atrito e a movimentos mecânicos em forma de calor, deram início à jornada da civilização humana. Em uma etapa agrícola da civilização, as principais atividades humanas eram a agricultura e a criação de animais, produção de bronze, cerâmica e ferro, especialmente ferramentas de ferro para a agricultura, como arados, que permitiram o surgimento e evolução de outras atividades da produção, originando iniciativas que seriam muito mais bem selecionadas logo à frente. Engels, isso é Xi Jinping falando, destacou que toda a cultura dos povos nesse período passou por sua idade de heróis. A espada era de ferro, mas também o arado era de ferro, e igualmente o machado. O ferro esteve a serviço da humanidade, e sua história desempenhou um papel revolucionário junto com várias matérias-primas, para no final serem os mais importantes materiais. Fecha aspas. Assim que a fundição do ferro começou e desde a invenção da escrita e a aplicação à literatura surgiram registros e a transição para a idade civilizada. Antes de continuarmos, break aqui. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês e governante da China, o professor doutor engenheiro Xi Jinping, gente, hoje é o dia dos professores. Eu já fui professor, o mundo não cabe professores como eu mais. Infelizmente, a vida é assim, a gente é superado. Então, mas eu quero deixar registrado para todos os professores e professoras, parabéns pelo dia de vocês. E eu espero que o Brasil um dia volte a valorizar essa profissão, certo? Porque o país precisa muito dela se quiser avançar. Bom, mas voltando, o professor doutor engenheiro Xi Jinping cita Engels de cabeça. Mas o nosso próprio presidente, o paraquedista e capitão reformado Jair Messias Bolsonaro, bom, ele tem uma visão de socialismo e a turba dele que é... Bom, vamos fazer aquela analogia de 500 macacos com 500 teclados digitando para ver se sai uma ideia que presta. É mais ou menos o que nós temos no governo atual. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer civilização exige pessoas civilizadas para conduzi-las. Nós não temos isso, ok? Então, voltando a governantes moral e intelectualmente capazes, ou pelo menos, que consigam articular ideias. Para Xi Jinping, a civilização industrial teve seu surgimento com uma invenção de mais de 200 anos, o motor a vapor. É por isso que Engels também apontou que o motor a vapor foi a primeira invenção de natureza verdadeiramente internacional. Na civilização industrial e na sociedade industrial, foi o primeiro centro da indústria. A cada invenção, fabricação e uso de mais avançadas e poderosas ferramentas para o avanço da sociedade, a cada uso e transformação da natureza, avançou-se na luta contínua da sociedade contra as condições naturais e os recursos naturais. Repare, luta contra os recursos naturais. Olha a sutileza do pensamento de Xi Jinping. Para que fosse produzido mais riqueza material, deveu-se alcançar o mundo da industrialização e da modernização, de modo a criar uma grande riqueza material. Olhando atrás na história, a humanidade passou por 3 mudanças civilizacionais.
milhares de anos atrás, com a agricultura permitindo a civilização agrícola, que sobrepassou a civilização original de caça, pesca e coleta, que foi a primeira grande mudança. Depois, 300 anos atrás, a civilização industrial a Revolução Industrial, permitiu a civilização industrial, no que foi a segunda grande transformação da civilização humana. O século XXI presenciará a transição da civilização industrial para a civilização ecológica. E essa será a nova mudança da civilização humana. Repare, o escopo da civilização ecológica chinesa é muito maior do que uma mera discussão sobre sistema político e econômico. De toda forma, essa nova revolução da civilização humana é fruto de poderosas tendências históricas, condensando a filosofia oriental, a sabedoria e a história. A civilização ecológica é a rejeição científica da civilização industrial. Gente, eu até gostaria de continuar, mas os meus irmãos evangélicos aqui do lado estão empolgando, né? Estão certos, são ótimas pessoas, bons seres humanos. É importante que cada um tenha o direito de exprimir a sua fé, mas o barulho já começa a incomodar. Eu vou tentar fazer um videozinho para terminar esse vídeo logo mais tarde, tá? Por enquanto, tá boa a discussão. Fiquem bem, paz e bem, saudações em todos, se inscreva no canal.